do Centro Espírita Eurípides Bassanufo. Eu sou, assim, um tanto recente, né? Só tenho lá pouco mais que uma década, mas é um prazer, Ivonete, tê-la conosco de novo, né? Dessa forma, virtualmente. Espero que um dia nos encontremos pessoalmente. Hoje eu vou fazer a preparação do ambiente, então, lendo Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a 47, Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e manifesto que podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que repousou a caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Do outro lado, só precisaremos de boas preces, se assim formos merecedores, né? Jamais levaremos qualquer escritura, qualquer papel, qualquer coisa de material, porque o que vai contar para a gente serão justamente as nossas atitudes, as nossas ações por aqui, como traçamos a nossa jornada, né? Então vamos assim elevar nosso pensamento ao amigo Jesus, fortalecer essa ligação que devemos manter diariamente, buscando esse encorajamento junto ao amigo mestre, que jamais nos faltará, que sempre está ao nosso lado com seus mensageiros divinos para nos fortalecer, e assim, caminharmos em direção ao nosso melhoramento. As dificuldades são muitas, os desafios a todo instante nos aparecem, sejam eles grandes ou pequenos, mas as oportunidades também estão sempre se apresentando para cada um de nós, para que possamos, assim, buscar a elevação do nosso pensamento e servir aquele que está ao nosso lado na nossa caminhada. Que Jesus abrace a todos os corações que sofrem, encoraje e fortaleça aos que estão mais equilibrados e que sigamos em frente
colaborando um com o outro. Que assim seja. Ivonete, então, pode dar início à sua palestra. Receba um abraço de todos nós. Muito obrigado por atender a nossa solicitação. Imagina, Zelécio, eu agradeço. Eu estou muito feliz mesmo desse resgate, né? A Isabel me encontra há uns 20 dias mais ou menos e parece que tem muito tempo que a gente vem se falando. É tão próxima a minha história com a Nezeba, é tão boa, a lembrança é tão grande do período que eu vivi, trabalhei aí nessa casa, que o meu coração está muito feliz dela ter me reencontrado, de eu estar vendo algumas pessoas, estou vendo aí embaixo o Ricardo Tabosa, me lembro do Ricardo, me lembro do nome, me lembro do rosto, já estive falando com a Andréia Arletti, né, e com Elma, com Fátima, enfim. Agora eu vi o Martins, você está conhecendo, a Edil não, como é que ela chama? A Gilane, que não é Gilane? Elis. Isso. Então, assim, é muito bom, e eu fico muito grata por poder estar falando para o Nezeba, né, com as pessoas do Nezeba, e eu só espero que possa ser tranquilo, possa ser bem claro, né? Então, o pedido sempre que Deus esteja conosco, que Jesus acompanhe as nossas falas e que a gente possa falar da doutrina, falar em nome de Cristo, para que nós possamos crescer um pouquinho mais, né? Eu, principalmente, que estou falando nesse momento, que me preparei, que a gente possa realmente ter uma hora, assim, uns 45, 50 minutos de uma conversa agradável, clara, simples, interessante para todo mundo. Né? Eu sempre digo que quando a gente vai falar de qualquer tema da doutrina, a gente está falando para nós mesmos, falando de nós mesmos. Né? E eu acredito que eu não vou falar nada que vocês nunca tenham ouvido, porque é um lembrar das coisas, né? Cada vez que a gente ouve, a gente pensa, é verdade, eu já ouvi isso, mas fica às vezes tão esquecido dentro da gente. Vale a pena esses encontros assim, agora de forma virtual, né? Para a gente relembrar. Então, que Jesus nos abençoe a todos nós, que Ele nos ilumine, seja muito possível uma tarde serena, tranquila, entre amigos muito queridos no meu coração. E aí, quando a Bel me convidou, né, se eu poderia falar, claro, imediatamente eu aceitei. E eu pensei, bom, vamos falar de alguma coisa assim. Estamos já próximos do Natal, estamos já virando esse ano, estamos saindo de uma pandemia, vamos falar de alguma coisa que a gente tire bons raciocínios, né? Boas reflexões. E aí eu acabei escolhendo o melhor da vida. E é muito interessante que eu me deparei com um quadrinho assim, dizendo as melhores coisas da vida são gratuitas. E são. Só que quando a gente é mais jovem, parece que não. Né? Mais velhos, a gente vai olhando que realmente a simplicidade de viver, das coisas, da vida, é o que são melhores. Então a gente pensa em abraços, né? Abraço assim como beijo, é gratuito, é bom, e quanto mais a gente dá abraço, quanto mais a gente dá beijo, mais a gente tem para dar beijos e abraços. É como o abraço é importante, como ele nos transforma em segundos. Quantas pessoas chegam quando a gente estava em maior contato, né, e me deu um abraço, e ali naquele coração com coração a gente percebe o quanto um reergue o outro. O quanto na casa espírita a gente treina o abraço, porque nós somos muito enrijecidos, né, para essa demonstração de afeto,
para esse calor, para esse conviver, tocar o outro. E na casa espírita a gente sempre primou muito por isso, o abraço, né? Nas reuniões grupais, como a gente treinou para ser abraçante. E como de repente a gente ficou sem abraço, a gente ficou sem contato. Eu, particularmente, que cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, e de repente eu me vi no meio da pandemia de máscara. Até hoje eu não conheço muita gente aqui em Araçatuba. Às vezes eu falo com alguém, uma pessoa chega assim, sem máscara, falando comigo, eu falo, põe a máscara, por favor, que eu não sei quem você é. Aí quando, e é de verdade isso, a pessoa põe a máscara, eu já sei quem é. Então, a questão do abraço faz muita falta. As crianças ficaram sem os nossos abraços e nós ficamos sem a energia do abraço das crianças. Mas é gratuito e é bom, que a gente precisa resgatar isso antes que as máquinas nos engulam, porque hoje tudo se resolve com máquina. Mas abraço não vai dar para a gente trocar, né? É incrível como a gente vive dentro de um abraço. Sorriso também é bom. Sorrir e gargalhar e fazer ar de riso é sempre bom e é gratuito, e acredito que nos momentos da nossa vida em que as coisas não estejam muito fáceis, a gente deva sorrir, a gente deve rir e pensar, olha, tudo bem, eu sou espírito, eu sou imortal, então é mais uma vicissitude me chegando, né? Mas com sorriso a gente vai, mata no peito e diz, olha, bora para frente, porque essa também eu vou ganhar, essa também eu vou tirar de letra, porque com as informações que eu já tenho, é muito possível que eu resolva com todo o problema que me chega, se eu sorrio para ele e vou à luta, vou à frente. Os amigos são peças maravilhosas. Amigos, eu não sei o que seria de mim sem amigos. Eu que vivi tantos anos no mundo, né? Amigos são o alicerce, né? Eles estão ali para as horas boas, para as horas ruins, para as horas confusas, para as horas de silêncio, para as horas de calmaria, para as horas de tempestade. Amigo é amigo. Quando a gente se encontra depois de 25 anos, como foi agora, eu costumo dizer que a gente continua a prosa. O amigo parece que não tem a distância. A gente continua conversando como a gente conversava quando estava próximo. Família é uma das melhores coisas da vida, por pior que ela seja, por mais complicada que ela seja, por mais dolorida que ela seja, é na família que a gente deságua. É para a família que a gente se volta, é com a família que a gente se encontra, a gente busca raízes, a gente se resolve, a gente cresce. É com esses da família, né, que Deus tão sábio colocou a gente assim, 5, 6 embaixo do mesmo telhado para dizer, resolve aí. No pequenininho, porque a hora que sair para a multidão, a gente vai ter que estar fortalecido pelo amor da nossa família. Dormir é muito bom, é uma das melhores coisas da vida, apesar eu durmo pouco, mas eu sei o quanto é bom, um bom sono, bons sonhos. Comer quando a gente tem fome, tomar água quando a gente tem sede, fazer as nossas necessidades quando é necessário. Tem coisas na vida que são maravilhosas e que elas precisam ser bem vividas. E são gratuitas. E as boas lembranças, né? As boas lembranças são coisas que ninguém nos tira, é patrimônio nosso. Mais vale uma viagem do que comprar uma máquina de lavar roupa. Eu li isso outro dia, achei fantástico, porque realmente da viagem a gente vai estar relembrando, vai estar contando, vai estar vivenciando de novo, as emoções serão maravilhosas, enquanto a máquina de lavar roupa vai resolver um problema ali que é mecânico, que a gente talvez não tenha nada para contar para ninguém. Então, as boas lembranças são coisas maravilhosas. Enfim, dá para elencar um monte de coisa que é boa, que são as melhores coisas da vida, que é gratuito, que é simples e faz com que a gente possa viver melhor quando a gente assume a simplicidade de tudo. E é uma coisa fantástica, é a doutrina dos espíritos. A melhor coisa da nossa vida foi termos reencarnado e entrarmos em contato com a doutrina dos espíritos. Como ela é fantástica na nossa vida. Não que
nós sejamos melhores que ninguém ou qualquer outra religião. Nós somos só mais, como é que eu posso dizer, esclarecidos, né? Nós somos mais consolados, nós somos mais vibrantes, porque são verdades que a doutrina tem, que quando chega na gente, facilita demais a nossa caminhada. Então, quando a doutrina já nos chegou, nós começamos a desvendar a nossa existência. Foi mágico a gente descobrir que tivemos outras vidas, que temos essa. Hoje nós somos resultado de todas as outras. Estamos nesse ponto porque nós vimos fazendo coisas e nos responsabilizando pelas nossas ações. E estamos hoje nos responsabilizando e fazendo outras coisas por conta da continuidade das nossas vidas que virão, vidas que virão. E como espíritos a gente acabou descobrindo que nós somos imortais, que para toda ação tem uma reação, que a gente deve fazer para o outro aquilo que a gente quer que seja feito para a gente, que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Enfim, a doutrina foi passando uma série de conceitos e de uma maneira tão clara que hoje é difícil negá-la. Frequentemente, a gente, como espírito, a gente então vai caminhando na vida, buscando ser feliz, apesar de toda a infelicidade que possa cruzar o nosso caminho, mesmo em situações muito infelizes. Dentro das situações infelizes, a gente já entendeu que precisamos encontrar a felicidade. Frequentemente, o espírito que nós somos sente o desejo de fazer algo, mas sente que não deve. A gente acaba ficando na dúvida. A gente já começa a pensar, será que eu devo? Mas fica o desejo, eu queria tanto. Ou então a gente quer fugir de uma situação. Por exemplo, pessoas às vezes querem abandonar suas tarefas, né, com família. Quantas pessoas não abandonam o parceiro com os filhos para fugir mesmo de uma situação que é difícil, que é pesada, ou então abandona pai e mãe, ou abandona uma situação de emprego. Enfim, a gente fica com vontade de fazer algumas coisas, mas a consciência acaba dizendo que não é a melhor solução. Então, a doutrina, uma das melhores coisas da nossa vida, ela chega e vai começando a pontuar para a gente que as nossas escolhas, essa escolha talvez a gente não deva, não é a melhor solução. E aí fica a dúvida, né? Por que não é possível eu satisfazer esse desejo? Se eu estou na Terra, eu quero viver tudo, eu sou espírito, eu tenho direito, eu mereço, eu quero ser feliz, por que eu não posso? Pode, mas não convém. Mas enfim, a gente fica se perguntando, né? Por que eu devo contrariar esse sonho? Por que eu devo contrariar essa fantasia? Tem lógica nisso. Eu que quero tanto me encontrar com coisas boas da vida, né? As melhores coisas, eu quero tanto ser feliz, como? Que lógica tem? Muitas vezes eu barrar no senso moral, dizendo que eu não devo fazer. Tem lógica, sim. E ela decorre de uma compreensão mais ampla da vida. Não é só uma compreensão da vida, é uma lógica de uma compreensão mais ampla da vida. E essa ampla, né, que a gente está falando, essa amplitude, vem exatamente da nossa descoberta, da nossa entrega da nossa vida para a questão de sermos espíritos. É uma compreensão mais ampla, nós não somos só isso, nós não somos só esse corpo, nós não somos só essa existência, nós não somos só essa matéria, é uma compreensão mais ampla, é um olhar o infinito. Então, tem lógica quando a gente, frente a um desejo ou a um caminho, a gente para porque alguma coisa mostra, olha, isso não vai te levar para um lugar bom. Nós, espíritos, já entendemos que nós reencarnamos muitas vezes. Mas é assim, a gente ouviu falar disso, que a gente reencarna.
muitas vezes. Agora, isso precisa ser interiorizado, porque tem hora que a gente duvida, tem hora que a gente tem medo de morrer, ou então alguém morre, a gente se desespera. Mas vem a doutrina dos espíritos daí a poucos minutos e vem trazendo a nossa lembrança. Escuta, você sabe que tal pessoa que morreu é espírito? Você sabe que essa era uma trajetória? Você sabe que era um período necessário aqui na Terra, vestido desse corpo de carne? Você sabe que a vida continua? Você sabe que agora é hora de prestar contas e outras reencarnações virão? Então, a gente vai aos pouquinhos se acomodando todas essas informações dentro do nosso coração, e a gente, então, acaba entendendo que a gente reencarna. Agora, a gente precisa viver isso, a gente precisa vivenciar de fato a informação que já nos chegou. No capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Lá no tópico A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, é um trecho que eu acho assim, muito esclarecedor quando a gente fala nessa questão que a gente reencarna. E a gente reencarna exatamente para ir nos encontrando com o melhor da vida. A gente reencarna porque nós vamos fazer uma trajetória, mais alguns passos de algumas décadas ou alguns poucos anos nós vamos dar. Então, nesse tópico, diz assim que quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo paixões ou virtudes que são inerentes dele enquanto espírito. Né? E ele vai para o espaço para se esclarecer ou ele vai estacionar. Então, ali, convivendo no espaço, né, com outros espíritos, ele percebe que levou muitas paixões, e levou muitas obras também consigo. Mas ele começa a perceber que há necessidade de evolução. E então entende que essa evolução quer dizer retornar para junto daqueles onde ainda tem débitos pendentes. E ele então começa a pensar. Mas quando ele repensa na condição de voltar a conviver com aquelas pessoas que ele detestou na Terra, é porque muitas vezes eles foram os responsáveis pela sua desdita toda. Muitas vezes destruíram sua família, ele foi lesado de maneira muito violenta, roubado, enfim. Então ele recua. É muito complicado reencarnar ali. Mas ele entende que é necessário evoluir, é necessário chegar a Deus. E para chegar a Deus só tem uma senha, a caridade. Mas só ser caridoso com perdão das injúrias e das ofensas. Então ele entende que ele vai ter que fazer o exercício de retornar para o laço daqueles em que ele foi muito ofendido. Então, depois de muita prece, depois de muito pedido, muita oração, ele retorna aos seus anjos guardiães, né? Pede aos bons espíritos que o fortaleçam, que auxiliem para que ele possa, então, voltar para o seio daquela família, daquelas pessoas, e poder ocupar aquele corpo que está sendo formado ali para aquela família, né? E aí a espiritualidade diz assim, fica a pergunta, né? Não é fácil, eles afirmam ali no tópico, não é fácil essa convivência com espíritos que ele detestava, que ele odiou muito na Terra, mas agora ele está no seio da família. E aí há uma pergunta no tópico, qual será então a conduta desse espírito nessa família? E vem a resposta, vai depender da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. Então o espírito vem, e quando a gente vem assim, confiante que nós vamos vencer, nós vamos dar o nosso melhor, nós não vamos desistir. A gente nunca vem perdedor, a gente vem com um pouco de medo, mas prometendo para nós mesmos que nós vamos conseguir. Mas tudo vai resolver das boas ou más resoluções que a gente tiver tomado no plano espiritual. Se a gente se lembrar aqui na Terra de orar, se a gente se lembrar que nós temos amigos espirituais que torcem por nós, que tem
famílias no plano espiritual que aqui não retornaram, mas estão nos aguardando. Se a gente lembrar que Deus existe, e muita prece, e muito fortalecimento, como você disse na prece, né? Que a gente sempre seja fortalecido por Jesus. Então, as nossas boas resoluções estarão sempre sendo afloradas dentro de nós. Então, nós reencarnamos infinitas vezes, muitas vezes. E reencarnamos por quê? Porque a gente quer evoluir, a gente quer e precisa chegar a Deus. Então, essa questão de reencarnar precisa fazer parte do nosso ser. Não é de vez em quando eu me lembro que eu vou reencarnar. Não, é caminhar. É todos os dias, em todos os lugares que eu estiver, eu sou espírito. A gente tem que colocar doutrina na nossa vida, não é pegar a nossa vida e pegar a doutrina e fazer com que ela se conforme com as nossas atividades, né? Conforme aquilo que a gente faz, colocar a doutrina. Não, nós temos que entrar na doutrina, nós temos que estar com ela em todos os momentos, e ela precisa estar presente nas nossas atitudes, no trabalho, na família, na vizinhança, no trânsito, em todos os momentos. Como eu resolvo essa situação sendo a espírita que eu sou? Não dá para, numa situação, eu ser espírita, noutra eu posso agir de qualquer maneira, como se não fosse. Senão, a gente se perguntaria, ser espírita para quê? Né? Se ela não fizesse modificação em nós. Porque a doutrina dos espíritos, a religião, na verdade, né? Qualquer religião é boa quando ela nos transforma em homens de bem. E a evolução é uma conquista individual. Por mais que a gente viva no coletivo, a gente vive em grupo para crescer, mas evolução é conquista individual. Cada um faz a sua caminhada para a evolução. E não adianta, porque a luz da nossa mãe não vai ser emprestada para nos iluminar. Evolução é individual, não adianta a gente querer ir fazendo lobby, porque eu sou filho de fulano, que já está mais conceituado no plano espiritual. Não, é de cada um. E é por meio dessa conquista, né, que a gente vai fazendo, é que a gente vai transitando da ignorância para a sabedoria. E nas nossas primeiras experiências, né, na Terra, nós fomos grandemente guiados pelos nossos instintos. A gente sabe disso quando a gente lê lá a Lei de Amor, né? Nós tínhamos instintos, e aí nós fomos ficando mais corrompidos e fomos chegando no estágio que nós estamos hoje. Então, nós somos guiados por instinto quando nós fomos criados. Porque se nós tivéssemos feito excelentes escolhas, não tão instintivas, nós não estaríamos neste planeta, nós não estaríamos no planeta de provas e expiações, onde todos somos doentes. Todos temos doenças da alma, nós somos ciumentos, invejosos, nós somos egoístas, mas nós somos bons, nós somos parceiros, nós somos mais tranquilos, mas a gente tem muita doença e convivemos com toda uma população doente. De um modo gradual, a gente foi saindo desse instinto que era tão presente e fomos desenvolvendo a vontade, fomos conquistando liberdade para optar. E isso deu um up na nossa existência, né? Na nossa vida de espírito, porque a gente conquistou a liberdade de escolher. E isso também não foi tão fácil, porque é muito gostoso quando a gente culpa alguém. A gente diz, culpa sua. Eu ser assim, culpa sua eu ter feito tal coisa. Hoje a gente já entendeu que nós podemos escolher. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente acorda, a gente vai ter que escolher, porque não é até a hora que a gente dorme, porque até dormindo, espiritualmente, a gente faz escolhas. Então, nós escolhemos o tempo inteiro. Nós não podemos hoje mais colocar assim, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Não, a gente já entendeu que pai e mãe também são espíritos, e que eles também não sabem, e que a gente está tentando aprender juntos. A questão hoje é o que é que eu faço com aquilo que meus pais fizeram comigo, com o que eu sinto, né, do que eles fizeram comigo. Não é eles são culpados,
Não, eles fizeram tal coisa, mas o que eu faço agora com isso que eu sinto, com o que eles fizeram? É mais profundo, né? Já é uma visão mais ampla da nossa vida. Em decorrência dessa nossa ignorância, quando ali fomos criados, usávamos muitos instintos, as opções que a gente fez nem sempre foram tão felizes. E se a gente não fez opção muito feliz, hoje dói na gente. E dói mesmo, dói na alma e dói fisicamente. Dói porque nós fomos escolhendo mais instintivamente do que emocionalmente, em prol das pessoas, em prol de nós mesmos. Todos nós trazemos as leis divinas gravadas na nossa consciência, todos nós. E com o tempo, a gente vai se inteirando do teor dessas leis, porque elas estão gravadas, mas a gente ainda não tem esse teor completo, né? A gente vai se inteirando. A gente escuta, de repente a gente já sabe todas as leis divinas que estão na nossa consciência, mas a gente ouviu falar, elas ainda não estão dentro, elas não fazem parte. Nós vamos nos inteirando do teor, nós vamos, então, vivenciando isso. Equívocos, maldades, leviandades, tudo registrado na nossa consciência. Tudo. Está ali no nosso perispírito, né? Porque ao desencarnarmos, enterra-se o corpo, o perispírito com todas as mazelas, vai seguir o espírito que nós somos, reencarnados, lá vem o perispírito coladinho ali, junto com o espírito, para que a gente, então, possa começar os nossos resgates com todas as mazelas na nossa alma. E os espíritos dizem assim que só goza uma perfeita harmonia quem aprendeu a respeitar e valorizar a vida. É tão interessante isso, porque aí a gente entra na questão de o melhor da vida, né? Onde é que está? Como é que eu faço, né? A intenção é chegar nessa perfeita harmonia. Para chegar nisso, valorização da vida. A valorização da vida. Então, assim, eu estava assistindo uma palestra outro dia e eu não sei se foi Haroldo Dutra, acredito que sim. Ele deu um exemplo que eu achei muito interessante e que eu tento lembrar dele sempre. Ele foi dizendo assim, olha, a nossa evolução é como se a gente estivesse no sopé da montanha. E nós vamos fazer uma subida da montanha. Então, a gente vai subindo aí, né? A infância, a meninice, a adolescência, vamos entrando na idade adulta, e aí a gente começa com a nossa formação, com a nossa profissão, começamos a ganhar dinheiro, e o casamento, e vem os filhos, a educação dos filhos, a nossa estabilidade financeira, e a gente vai subindo com muita força, com muita coragem, com muita garra, fazendo muitas coisas, porque a gente precisa subir. Nós estamos no auge da nossa força. Então, nós vamos chegar no alto da montanha, digamos que a gente chega agora num platô, aos 58, 60 anos, que é quando a gente, então, começa a sentir menos força, a gente começa a cuidar melhor dos vícios, das atitudes, das coisas que a gente pensa, que a gente fala. Então, a gente está no platô ali dos 60, vamos colocar aí 60 anos. Mas aí a gente olha a nossa subida. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente quebrou muita coisa, que a gente subiu de qualquer maneira, o importante era subir, e no meio do caminho nós pegamos muitas estradas erradas, nós maltratamos pessoas, nós desprezamos outras tantas, traímos outras mais, nós abandonamos. Não importa, nós fomos subindo. Era preciso subir porque a gente tinha que garantir essa nossa subida. E aí no platô, agora olhando para trás, a gente pensa, bom, agora eu vou descer. Não dá mais para subir. Eu já estou no auge da minha força. Como é que eu vou descer? Descer não no sentido de decrepitude. Não é que eu vou descer para chegar lá nos 100 anos, não é isso. Mas descer no sentido, como é que eu me harmonizo agora? Né? Porque a gente estava dizendo, somente se goza perfeita harmonia quem aprendeu a respeitar e valorizar a vida.
Na subida, talvez eu não tenha valorizado tanto, eu só subi. Mas agora, isso eu estou dizendo talvez, tá, gente? Porque tem gente que já subiu valorizando, já subiu respeitando, já chegou nesse platô de forma mais harmônica. Mas muitos de nós não. Olhando a descida agora, como é que eu desço? Eu vou descer quebrando tudo? Eu vou descer desrespeitando? Eu vou descer desvalorizando, maltratando pessoas, encurtando caminhos para me favorecer? Então, a descida precisa ser de respeito, ela precisa ser harmônica, ela precisa ser mais suave. Então, esse gozar essa perfeita harmonia é tarefa, né? E é desejo. É para que o melhor da vida possa vir chegando até a gente. E a gente vai se juntando em grupo, vai estudando, e a gente começa a definir como é a nossa subida, como foi a nossa subida, como vai ser a nossa descida, e como é que eu me harmonizo para que eu possa voltar para casa e prestar conta de tudo que eu fiz. A paz interior, é conquista de quem se acertou com estatutos divinos, né? Porque a gente reencarna com uma programação espiritual. E a gente tem estatutos divinos em nós. Mas só dá para a gente sentir paz quando a gente sente que nós estamos acertados com o divino. Então as coisas fluem. Eu também costumo pensar assim, se a gente vai fazer determinadas coisas e tudo acontece naturalmente, é porque nós estamos no fluxo da coisa certa, nós estamos dentro do estatuto divino. Mas se é difícil, se a gente começa a dar murro em ponta de faca, fazer força para que as coisas possam acontecer, tem algo que não está nos deixando acomodar. Então, só é possível que a gente encontre essa paz interior se a gente for recompondo aquilo que a gente foi dilapidando ao longo do tempo, seja nessa encarnação ou seja noutra. Se a gente dilapidou, é hora da reconstrução. Se a gente construiu guerra, então impõe-se um trabalho pela paz. Se a gente induziu pessoas ao abismo de vícios, a gente tem que auxiliar na recuperação. Às vezes eu vejo amigos meus assim com uma mulher muito menina, muito infantil, muito querendo todas as coisas. Eu acabo olhando para ele e dizendo, a ninfeta de ontem é aquela que você desviou. Hoje voltou para sua mão como sua esposa, ainda menina, a menina que você desviou, né? Conduziu para o abismo. Então, hoje tem que auxiliar na recuperação. Aí a paciência, a tolerância, os ensinamentos, a doutrina dos espíritos, podendo trazer para o eixo esse espírito que saiu do caminho. Se ontem a gente não trabalhou, o trabalho que a gente tinha que fazer, principalmente em prol do outro, porque o outro é o nosso passaporte para a evolução, é sempre o outro, não adianta ficar fazendo coisas para mim em detrimento da outra pessoa, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Se ontem a gente não trabalhou em consideração ao outro, né, se a gente desconsiderou o trabalho para o outro, o tempo perdido tem que ser recuperado. É na procura de chegar ali ao melhor da vida. Por outro lado, alguns hábitos da época da ignorância estavam estão cristalizados, dificultando a nossa evolução, né? Alguns hábitos assim que a gente tinha, por exemplo, da intemperança, do despotismo, como é que eu posso dizer, da explosão, para não falar de outros hábitos. Muita coisa está muito cristalizada em nós e dificulta que a gente evolua. Mas também tem coisa boa que está cristalizada, né? Tem situações em que nós já temos mais amorosidade, mais condição de perdoar as pessoas. Então, essa cristalização dificulta que a gente ande. Esse processo de evoluir é vagaroso. É necessário que a gente faça esforços para transformar esses hábitos viciosos e conquistar virtudes. E olha, os espíritos, no livro dos espíritos, diz que como a gente faz pouco esforço, é necessário fazer esforços.
Porque a gente precisa transformar o que é vicioso. Por exemplo, nós somos muito melindrosos. Em algum lugar também você falou em melindre, acho que foi na leitura. Nós somos muito melindrosos. Se a gente está na casa espírita, está em algum trabalho, está numa convivência, e alguém meio grosseiro com a gente, ou tanto grosseiro, ou desatento, ou qualquer coisa, a gente se melindra de tal maneira que a gente sai da casa, a gente muda de casa espírita. Ou então não quero mais esse trabalho, vou mudar de grupo, porque nesse aqui ninguém vai me ofender. A gente se melindra de tal forma que é o próprio ego, né, essa coisa que está cristalizada na gente, dizendo assim, tá vendo? O que fulano fez com você, não fica aí não. Você não merece isso. Você é sempre tão pontual, tão boazinho, você faz tudo certinho, fica te ofendendo. E a gente passa a mão no ego. A gente diz, é verdade, né? Não mereço isso. Ou seja, a gente não faz esforço para tirar o hábito vicioso de achar que a gente não merece nada. Que a gente é muito bonzinho, que a gente é muito perfeitinho, que a gente é muito santinho. A gente não faz o exercício de se olhar de fato, para olhar esses hábitos que a gente carrega, que são viciosos, para que a gente possa conquistar a virtude. Porque não é só trabalhar o hábito vicioso, é conquistar a virtude. Então, se eu sou muito orgulhosa, eu preciso conseguir a virtude da humildade. Né? Também se impõe o amadurecimento do senso moral, porque a gente também está assim, intelectualizado pra caramba, a gente sabe teoria demais, mas até que ponto o nosso senso moral está acompanhando a nossa intelectualidade? Lá no Evangelho também tem um trechinho que diz assim, fustigai o vosso espírito, dobrai o vosso espírito, humilhai o vosso espírito. Tanto que eles dizem que é melhor eu ser ofendido que o ofensor. É melhor eu ser aquele que tem uma situação de desdita do que eu provoque no outro a perda. Então, nós, sim, é vagaroso evoluir porque a gente não faz esforços, a gente não muda a conduta, a gente continua reforçando para a gente mesmo que a gente está certo, que a gente não precisa fazer nada, que a gente não precisa desculpar, perdoar, porque o outro é que está sendo ofensivo, o outro é que está me atacando. Até pode estar me ofendendo, me atacando, mas por que levantou essa lebre em mim? A fala da outra pessoa. Será que é o que ele está falando ou tem coisas cristalizadas em mim que o que ele falou acordou? Será que a culpa é dele ou a culpa do que eu carrego? São reflexões que a gente precisa todo dia trazer à tona. A lucidez espiritual se traduz por uma conduta baseada no trabalho. Veja, a lucidez espiritual. Voltando a dizer, para que a gente esteja envolvido com o melhor da vida. Nós somos espíritos, nós estamos buscando evolução, nós estamos buscando nos tornar lúcidos espiritualmente. Então, se traduz essa lucidez por uma conduta baseada no trabalho, e não é no trabalho só para eu ganhar dinheiro. Claro que eu devo ganhar dinheiro, porque eu não posso ser peso para a sociedade. Mas é o trabalho do amor, é o trabalho da caridade, é o trabalho no bem. A lucidez também se traduz por uma conduta baseada no estudo, porque se eu não estudo, eu fico achando que as minhas ideias estão certas, é isso mesmo, eu não abro para poder refletir com outras pessoas, então eu fico aí na monoideia, achando que o que eu penso é fim de linha e pronto, quem quiser que me acompanhe assim. Também a nossa lucidez se traduz na conduta da lealdade, lealdade com o que eu aprendo, lealdade com o que eu ensino, lealdade com o que eu convivo, lealdade com a minha evolução espiritual e na compaixão. A lucidez espiritual também se traduz por uma conduta na compaixão. Porque a gente olha para as pessoas e a gente tem que ter compaixão. Não é só porque ela está passando fome. Às vezes ela mora num palácio, mas ela está tão primitiva, ela está tão pobre, ou tão rica que tudo que ela tem é dinheiro. Mas está tão pobre, a necessidade da nossa compaixão e de chegarmos à tentativa de, pelo menos, orar por alguém. Essa nossa transição da infância espiritual para a maturidade espiritual
não se faz sem esforço. É preciso romper com o homem velho. A gente já ouviu isso também, demais, né? Romper com o homem velho, romper com os nossos hábitos infelizes, e a gente está demorando. Quando é que nós vamos romper com esse homem velho, esse que existe, cheio de coisa encalacrada no ser? Aí, a gente vai pensando assim, então esse é o propósito da nossa existência, romper com o homem velho. Porque o homem velho é muito vicioso, ele é cheio de vontade, ele é cheio de querer. Ele está no novo corpo, mas ele continua o mesmo. Antes de renascer, a gente faz um balanço, né, das nossas vivências. A gente identifica os vícios que a gente tem que vencer, os erros que a gente precisa reparar, e a gente projeta, então, a nossa vida. Sem esse corpo, a gente consegue enxergar e projetar. E olha, no livro dos Espíritos também, os Espíritos lá, no tópico fatalidade, na lei da liberdade, eles dizem assim, que fatal na nossa vida é só o momento de nascer e de morrer. O meio, a gente que escreve. Porque a gente agora é dotado de livre-arbítrio, a gente pode escolher, por mais que eles sejam tanto quanto cerceados, se a gente fizer muita bobagem. Então, veja, a gente projeta, a gente faz um balanço, a gente identifica vícios, projeta a nossa vida e nasce. E morre. E no meio? O que a gente escreveu? O que a gente escolheu? Nada aqui no meio é fatal. Tem um esqueletão, né? O que eu vou estudar, a profissão que eu vou ter, que eu posso escolher, o marido, quantos filhos ou não filhos, mas será que eu dou cabo de toda essa programação espiritual? Eu posso trocar tudo no meio do caminho. Eu posso não querer estudar e andar pelo mundo, eu posso não querer casar com aquela pessoa que seria o parceiro para trazer aqueles filhos que eu precisava trazer. Ou eu posso engravidar e fazer aborto desses filhos, eu posso me tornar uma pessoa altamente ociosa, preguiçosa e não querer trabalhar naquela profissão que eu me formei. Eu posso, portanto, mudar todo o meu caminhar. Só é fatal nascer e morrer. Até porque se tivesse escrito, a gente não precisava fazer nada, né? Bom, se está escrito que eu vou ter essa profissão, para que eu vou querer estudar para outra? Se está escrito, está determinado. Então, não tem nada determinado. Então, a gente, antes de renascer, a gente faz esse balanço. E a gente projeta a nossa nova vida. E aí, todo mundo traz no seu íntimo o resultado das experiências vividas. Falta lembrança. A gente não tem lembrança daquilo que a gente já viveu, mas tem intuição, tem tendência. As pessoas perguntavam para Chico Xavier, Chico, quem será que eu fui na outra vida? Ele, olha o que você é hoje. Olha as suas tendências, que você vai descobrir quem você foi ontem. E é verdade, se eu tenho medo de água, o que aconteceu comigo ontem? Se eu tenho medo de altura, se eu não gosto de dirigir, ou se eu tenho medo de multidão, ou se eu sou altamente explosivo, se eu amo armas, se eu adoro filmes violentos, quem eu fui? Eu não sei o que eu fiz, mas tem intuição e tem tendência, porque a gente traz aí no íntimo esses resultados, né, do que a gente já viveu. Esse é o motivo de contradição entre o dever e as fantasias, porque a consciência acaba cobrando o dever. A consciência sabe o que a gente deve fazer. De um lado, tem o nosso passado, né? Cheio de paixões, cheio de interesse, cheio de egoísmo, de preguiça, de vaidade. Do outro lado, tem os projetos para o futuro. Tem a nossa forma, que a gente achou que ia ser disciplinado, renúncia, devotamento às pessoas à nossa volta, à nossa família, ao próximo. E se a gente não vai nessa linha, né? Tem um lado que é pesado e tem um lado de comprometimento, o que acontece? A nossa consciência pesa. Cada um de nós é livre para escolher o caminho, a gente sabe disso. Mas o trabalho que a gente não fizer hoje vai surgir mais tarde, não tem jeito. Tudo bem, não quer fazer, não faça não. Pode não fazer, mas vai ter que fazer. Uma hora, é como se ficasse uma nuvem preta em cima da nossa cabeça. Uma hora, a gente vai ter que responder por isso, né? Vai surgir mais tarde e possivelmente vai ter acréscimo, né? Não só o que a gente deixou de fazer, como mais algumas coisinhas. A paz e a felicidade acaba pressupondo dever cumprido, tarefa feita e lição aprendida. Isso é muito interessante da gente pensar.
né? Paz e felicidade, o melhor da vida, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa estar fazendo conosco, pressupõe que a gente está cumprindo o nosso dever, e o nosso dever vai até onde a gente ameaça a felicidade ou a tranquilidade de alguém. A tarefa feita é o nosso compromisso com a vida que nós recebemos, que está aqui. E a lição aprendida. Se eu aprendi, eu repito. Todos os dias isso faz parte de mim, faz parte da minha vida. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, né? Pelo espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo, diz assim: indispensável o aprofundamento da busca da sua realidade. E como é que a gente busca a nossa realidade? Observando as nossas atitudes, creio eu, né? Observando as nossas tendências, né? Então a gente tem que aprofundar, a gente tem que olhar quem eu sou, porque no fundo a gente vai começando a perceber, nossa, eu sou invejosa, nossa, eu ainda trago em mim um instinto muito violento. Então é necessário, é indispensável que a gente aprofunde a nossa realidade, para que a gente possa deslindar esses mecanismos viciosos que impedem a nossa marcha, né? E não deixa que a gente se realize. Nós estamos demorando demais. Eu sempre costumo lembrar que outro dia descendo no aeroporto em São Paulo, puxando a minha malinha ali, eu pensava, tá vendo? Você não evolui? Aí que dá. Ainda tem que estar nesse corpo pesado, cansado, com sono, com fome, com frio, puxando uma mala, com roupa, com uma série de coisas. Se fosse espírito superior, né? Bolita. Pensa, já está lá. Mas a gente faz as escolhas que faz. E aí continua o livro assim: os impulsos orgânicos, nosso corpinho, né, propelem sempre para a comodidade, a satisfação dos instintos, o imediatismo do prazer, a prejuízo da meta essencial, que é nos livrarmos das paixões primitivas. E é verdade, a gente sempre quer o mais cômodo, o mais suave, o mais tranquilo, o mais fácil. O esforço que a gente tem que fazer fisicamente nos incomoda. Então, os nossos impulsos orgânicos sempre vão para o mais fácil. E segue: insatisfação, angústia, fixações perturbadoras, são saldos das nossas vivências perniciosas, e a nossa consciência não digeriu e acaba pesando na nossa economia emocional, né? Então a gente acaba tendo uma vida aí angustiada, de insatisfação, que se manifestam com irritabilidade, mal-estar, desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas, e vai trazendo as doenças degenerativas. Aí a gente acaba chegando à conclusão assim, gente, então a gente tem muitas doenças, muitas dores, muita coisa degenerativa por conta dos nossos próprios pensamentos, por conta das nossas próprias escolhas. Então a gente precisa, como diz a Flaira Ferro na música, eu preciso me curar de mim, eu quero me curar de mim. Eu tenho muitas coisas lá e está faltando o meu trabalho, né? E eu estou chegando no final de ano, eu estou entrando num outro tempo, querendo sair dessa pandemia, buscando o melhor, tentando entender que o outro faz parte da minha evolução, eu me curando de fato. E para finalizar, eu acho que a gente já está bem no final, né? Eu vou aqui com Leila Pinheiro, quando ela diz assim: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Nós somos espírito, nós somos corpo físico, nós somos perispírito, nós temos, né? Temos ali o perispírito. O espírito que está dentro da gente, que é o ser da vontade, é ele quem dirige, é ele quem manda, é ele quem quer. O corpo de carne é só carne. Tirou o espírito, a carne é só carne, vai para o chão. Então, é o espírito quem coordena. Mas a gente aqui fora, intelectualmente, estudando, vendo, compreendendo, a gente diz assim: ué, então eu preciso parar de fazer essas coisas. E a gente começa a mandar ordem para dentro. Ó, chega, não vamos beber mais, parou. Ó, sem explosão.
sem mau humor, nós vamos acordar positivos. Aí o perispírito manda um recado, ó, o corpo lá está dizendo que chega. O espírito reclama, não, eu sou assim, eu quero assim, eu vou continuar mal-humorado, eu vou beber, eu vou comer, eu vou fazer o que eu bem entender. Aí fica aquela guerra. Quantas pessoas a gente conhece que diz assim, nossa, eu preciso parar de beber. Ai, mas é uma força tão violenta, tão forte, eu não consigo resistir. É um exercício, porque viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. De dentro para fora, de fora para dentro. Eu acho que Leila Pinheiro, ou quem escreveu essa música, eu sei que ela canta, né? Mas quem escreveu essa música devia ser espírita, porque entendeu esse movimento, né? Da gente afinar o instrumento. Então, no momento assim de pós-pandemia, ou quase, né, saindo dela, ou enfrentando já melhor a ela, pensando em tudo que virá, a gente está num momento muito lindo. Eu falei que era uma palestra para botar para cima e acabei trazendo uma série de coisas para a gente refletir que nós não estamos tão bem assim, mas a intenção é levar para cima, é dizer, olha, nós temos condição, nós temos a doutrina, nós temos ensinamentos, nós temos grupos de estudo, nós temos a revelação dos espíritos trazendo tudo para a gente mastigado. É só fazer esforços, porque nós vamos descobrir o melhor da vida. Nós vamos ser mais felizes. É fazendo os esforços que já está na hora da gente fazer. E ela termina assim a música. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Ou seja, a mente quieta é meditando no que eu sou, no que eu posso ser, porque aquilo que eu fui eu não mexo mais, mas o que eu sou, eu posso fazer esforços e mudar a toda hora, a todo momento, de dentro para fora e de fora para dentro. A espinha ereta, quer dizer, vamos respeitar tudo aquilo, né? Encher o peito, botar para frente e dizer, eu respeito os ensinamentos, eu respeito os amigos que cruzam a vida comigo, eu respeito a vida que eu estou escolhendo. E o coração tranquilo, porque nós somos imortais, porque nós fazemos esforços, porque nós temos a doutrina, ou seja, tudo gira em torno de nós mesmos, em torno da doutrina, em torno da nossa capacidade de aprender e buscar o momento e a maneira de nós termos o melhor da vida, com esforços nossos, o dia todo, o tempo todo. Pronto. Muito obrigada. Era para isso que eu queria estar falando com vocês. E agradeço demais o carinho, a presença, a oportunidade. Espero ter sido clara, como eu gostaria de ter sido. Estou te ouvindo. Lécio? Você está com o microfone desligado. Desculpe. Oi, foi sim, Ivonete, foi sim. Foi sim, muito obrigado. Você foi simples, esclarecedora. E como você disse no início, né? Pôde atingir plenamente o seu objetivo. Eu creio que esse sentimento todos compartilham. Nos chamando a atenção dos elementos básicos, né, do nosso comportamento, das escolhas que fazemos, muitas vezes, erradas, e que esses reflexos virão ao longo do tempo, não tenho a menor dúvida. Isso vai acontecer, né? E dói. Poderá nos trazer, assim, prejuízos enormes, né? Principalmente na nossa mocidade, quando fazemos escolhas que, assim, não são muito agradáveis, interessantes, que exigiria uma resistência, um esforço maior da nossa parte. E como você disse, a gente não faz, muitas vezes, isso bem. E que nós precisamos nos adaptar à doutrina. E não a doutrina da nossa vida. Isso não existe, né? Nós precisamos fazer um esforço grande. Não é fácil, não é simples, mas precisamos lutar muito e ter serenidade com tudo que nos é apresentado pela vida e que possamos, assim, tomar as melhores atitudes possíveis, para que mais tarde a gente não venha a lamentar. Tá? Principalmente do outro lado. Principalmente do outro lado. Você sabe, Zé Lécio, que eu tenho um amigo que ele diz assim que a gente precisa ter vontade, porque boa vontade é pouco. Ele fazendo palestra, ele dizia assim, ó, as pessoas que têm boa vontade não estão aqui, porque elas têm boa vontade, elas até queriam vir. As que têm vontade vieram.
né? Pois Então tem uma grande diferença. Não adianta ter boa vontade mesmo, que é muito pouco, não é é? verdade. É um esforço realmente muito grande, né? Porque nós temos Muito. a energia da Terra, temos as nossas dificuldades e temos também aqueles que não estão muito alinhados conosco, que muitas vezes torcem para que a gente caia, a gente leva uma queda. Mas, ao nosso lado, tem Jesus, tem seus mensageiros que estão sempre ao nosso lado para nos fortalecer. Se não fosse assim, a Claro, gente não conseguiria vencer nenhuma dificuldade. E é preciso que a gente tenha muita perseverança e fé para a gente caminhar. Não é? Ok. verdade. Eu vou pedir a você a gentileza de fazer a prece final para que possamos encerrar. Tá bem? Ok, vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso guia, nosso mestre, mentores espirituais das nossas vidas, dos nossos trabalhos, das nossas casas espíritas. Nós agradecemos por esse dia, por esse encontro. Agradecemos pela lucidez dos nossos raciocínios, das nossas reflexões, de tudo aquilo que nós podemos todos os dias aprender e conviver com as pessoas que estão vivenciando esse momento da nossa evolução conosco. Que tudo possa ser, Senhor, segundo a sua vontade. Que nós consigamos aprender a serenar os nossos corações. Não colocarmos a nossa vontade à frente nunca, mas que a gente se dobre e perceba que a sua vontade é mais, é maior para a nossa caminhada. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo. Agradecemos pela oportunidade da vida, pelo conhecimento da doutrina dos Espíritos e pela tranquilidade e os esclarecimentos que ela traz ao nosso coração. Abençoa o nosso Nezeba. Abençoa, Senhor, esses amigos, trabalhadores que fazem aquela casa. Abençoa todos os trabalhos que ali acontecem, todos aqueles que estão retornando em breve, as pessoas assistidas e os seus trabalhadores. Orienta-nos sempre, Mestre. Fortaleça-nos a cada dia. Ilumina as nossas consciências, Senhor, e o nosso caminhar. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.